eu queria fazer um pedido pra você não vir mais de terno, porque a Paulinha agora tá cobrando que eu venha de terno, que você vem com ele é elegante. Então Boa. você pode Tá vir bem, de camiseta da próxima vez. Que eu vou pra evento, às vezes na Assembleia, antes, depois. Tem camarim pra você se trocar. Vai que tem muita coisa, vamos lá. Primeira coisa, as empresas dos Estados Unidos, elas anunciaram que o maior número de demissões para o mês de outubro em mais de 20 anos. E muita gente fala que isso é o impacto da AI. Sam, tem um estudo bem interessante, a Microsoft, eles têm um departamento de pesquisa lá, e tem um estudo que eles mediram o impacto do Copilot, né, que é a inteligência artificial deles, no desemprego. E aí eles veem lá todas as profissões que mais tiveram impacto com a chegada da inteligência artificial. A primeira é tradutores e intérpretes, são os que mais vão sofrer, o que faz sentido, né? Agora você já estão sofrendo. Exato. Historiadores vem em segundo lugar, quem tem atendimento ao público está em terceiro lugar. Então, o impacto aí da AI, da inteligência artificial no desemprego agora, tem um descolamento muito grande agora, justamente porque as empresas estão aumentando a produtividade, menos necessidade de gente para algumas atividades, e aí aumenta o desemprego. Ô, Siqueirinho, o Sam me trouxe aqui, eu estava vendo também, né, das economistas, estão falando que é bolha. Que é uma bolha a inteligência artificial, e tem muito cara que é acionista que está colocando muito dinheiro contra a toda essa emoção que a turma tá com o IA. Você acha que é bolha mesmo? Qual que é a lógica dos Estados Unidos? Até o S&P, né, que é o índice lá da Bolsa Americana, ele está subindo bastante. Muita gente diz isso. Eles vão investindo em várias empresas, né, colocando. Acontece que se uma der muito certo, pega a Nvidia, por exemplo, ele paga o fracasso de todos os outros investimentos. Então, ainda assim, faz algum sentido para o cara que é investidor, etc., ele fazer essas apostas. Então, várias vão fracassar, mas algumas vão dar certo e vão pagar o investimento de todos. É a ideia do que aconteceu com a internet, a famosa bolha.com. Ainda que muitas fracassaram, as que ganharam o mercado, Google, Amazon, ficaram gigantes. Exato. Então, o que eles falam que pode ter risco de fracasso em algumas, mas que a tecnologia vai ficar. Exato. Mesmo com a quebra de várias na bolha de .com, a internet é uma tecnologia que vingou. Todas vão ficar de inteligência artificial? Não, um monte vai morrer? Vai, porque essa é a destruição criativa, né, do famoso Schumpeter, que várias vão ficar pelo caminho, mas as vencedoras vão se multiplicar e muito. É que eu aprendi com o Samidana com as VCs, as Venture Capital. Venture Capital faz exatamente isso. Você pega 12 empresas de Ventura Capital. Ventura Capital, você pega 12, das 12, 3 dão certo e pagam todo o resto, as 3 que porrarem, o cara já ficou feliz lá no investimento. É a mesma lógica de uma farmacêutica, às vezes, por exemplo, que está tentando descobrir um remédio, uma vacina. Ela está apostando em várias vão dar errada, mas as que derem certo vai dar muito certo, eles vão ser donos da patente, e daí eles têm um lucro absurdo, por exemplo, Ozempic, Mounjaro, por exemplo. Ozempica. Exato. E quando tudo dá errado, né? O Ozempica deu errado, se você for... Não, ele deu certo, mas veio o Mounjaro agora. Não, exato, mas... Né? Sim, mas olha só o lucro que eles tiveram no período. Um lucro gigantesco. A primeira foi a maior empresa lá da Noruega. Exato. Né? Mudou, né? O PIB. Mudou o PIB da Noruega. Não, e mudou o hábito de consumo nos Estados Unidos. Sem dúvida. Sim. Boa. Que mais você Mais uma notícia? Mais uma. Tá super agradável. Tem que fazer o mais uma. A segunda é que o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, o Gilmar Tato, falou que teve uma conversa com o Lula e convenceu o presidente Lula a tarifa zero, pagar tarifa zero de ônibus, Alba. Como é que é? Isso é ideia do cara lá do prefeito de Nova York. Tá copiando. Do Mandani. Do Mandani. Mas você sabe que tem 171 municípios já no Brasil que tem tarifa zero? 171 municípios. E sendo que 127 é todos os dias. E o que acontece? Quem paga a conta? Exato, a população. No Brasil, isso pode custar até... O custo do transporte público hoje, se você somar as tarifas com os subsídios, dá 90 bilhões por ano aí, mais ou menos. Se você der tarifa gratuita, claro, vai aumentar a demanda. Eles dizem que pode chegar até 200 bilhões. Mas por que o político gosta? Porque aonde teve tarifa zero, a reeleição foi de 85% dos prefeitos. Mas, Léo, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte.
Tarifa zero, obviamente, o governo está pagando disso. Mas quando você põe tarifa zero, você está pagando para algumas pessoas que talvez não tenham condições de pagar tarifa e para algumas que têm. Isso. Quando você faz uma transferência de renda no estilo de Bolsa Família, de fato você está selecionando as pessoas e ela usa o dinheiro da melhor forma. Então, a gente pode dizer que a tarifa zero, você está beneficiando gente que nem liga e gastando mais dinheiro por isso. Exato. A política pública, para ela ser efetiva, ela tem que ser focalizada, ou seja, você tem que ajudar quem de fato precisa. Você não quer dar dinheiro para quem não precisa. Por isso que, por exemplo, entrada gratuita para idoso, o transporte gratuito para idoso, é uma política ruim, não focalizada. Ou meia entrada para estudante. É ruim porque é não focalizada. Porque chega lá o filho de um milionário, ele vai no cinema, ele paga metade no cinema, sendo que ele não precisa. Exato. Ou você Bolsa. Exato, tem muito idoso que ganha super bem, aposentadoria integral, e daí ele tem a vida mais tranquila, usa transporte público, etc. Esse cara, ele tá pagando... não está pagando nada. Certíssimo. Então você não está focalizando a política pública. Por isso que o Bolsa Família, com várias críticas, você está dando para os que mais precisam. Então quando você pega e dá tarifa zero para todo mundo, é isso, você vai estar gastando dinheiro com quem não precisa. Boa. Então você não focaliza e vai ter custo. Se custa 90 bilhões, aquilo não sai de graça. O governo vai ter que gastar 90 bilhões ali, ou até 200, segundo algumas estimativas. E o que acontece? Ou ele vai reduzir investimento em outras áreas, em hospital, em escola, ou ele vai falar, agora preciso de 90 bilhões, vamos aumentar o imposto. Não tem solução. Alguém vai pagar a conta, Siqueirinha? Como sempre. Boa, muito obrigado, nosso Léo Siqueira. Sigam ele na rede social, @LéoSiqueiraBR. Lá tem conteúdo sobre o mercado financeiro, como investir. Ele é muito bom. Mas quem é muito bom também, é um destaque na programação, eu vou chamar um break. E ele estará aqui com a gente, o nosso animal. Exato. E uma grande convidada hoje, que a turma está aguardando muito, meu querido Albeta. Por que a turma aguarda tanto a nossa convidada que vai falar da mega operação do Rio de Janeiro, que é a Monique Busson? Por que você acha? Porque eu acredito que a audiência não confia muito nos especialistas de segurança que estão por aí, né? Especialistas de cabelo vermelho, a gente vai ter. Mas você quem sabe, tava lá em cima. Eu coloquei uma foto no meu Instagram do Rodrigo Pimentel e da especialista de cabelo vermelho, e eu só fiz uma pergunta, assim, eu falei, quem que vocês confiariam para poder falar sobre segurança pública? E um monte de gente falou, você é preconceituoso e tal. Eu falei, eu não falei nada. Eu só perguntou. Perguntando. O preconceito tá em você, mas daí eu fui ver o currículo dela. Porque o currículo dela tem algumas coisas de segurança pública, mas sabe qual é o mestrado dela, sabe? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestrado em Antropologia Social, título, mulher, juro, pode pesquisar no escavador, Mulher com Mulher da Jacaré. Uma abordagem antropológica da homossexualidade feminina. Esse foi o mestrado da nossa especialista. Depois desse estudo que ela quer resolver o problema de segurança no país. Exatamente. E você, quem você confia? Vamos pro break que daqui a pouco Só uma a gente volta aqui na Jovem Pan. Porrom, pom, pom. Uau! Vai entrando meio seco o seu Reginaldo. Animal. Temos a trilha. Mas a gente tem o cara que coloca o programa pra cima. O nosso animal que está na Avenida Paulista. Alô, animal. Hoje uma pauta espetacular, que é a comparação na COP30, que uma coxinha está custando R$45. Mas e assim, ele vai lá... Quantas coxinhas você vai comer no dia? Não, mas imagina se uma coxinha tá custando 45, imagina o resto, meu querido Samidana. Já começou. Tem mais um monte de pauta. Tem mais economia. Deixa eu falar um negócio aqui. Vocês estão meio caóticos. Estão muito ansiosos. Estão muito ansiosos. Vocês estavam falando a respeito da coxinha, só que a gente tem que lembrar o que aconteceu no começo. Foi a questão dos hotéis. Certo. Supervalorizaram os hotéis e tudo mais. Aí o que o presidente fez? Mandou vir os navios. Sim. Né? Você sabe, se queria quanto que custou isso aí? Esse tanto de navio aí e tudo mais pra gente ou não? Eu vi algumas coisas. Eu vi que eles pegaram 2 transatlânticos para hospedar as pessoas, dado que lá em Belém vários hotéis não ficaram prontos, a hospedagem não ficou pronta, então pegaram 2 transatlânticos. Certo. E eu vi o navio, né, que o presidente Lula está hospedado, que... Ele tá onde que ele tá? Ele tá no navio também?
Ele ficou lá de um amigo, aí tem a Janja estava dançando lá e tal. O quanto que ele gastava de CO2, assim, ele poluía infinitamente. Sim. Exato, o que mostra a hipocrisia, né? Quando tem vai da COP30, todo mundo vai no seu jatinho. Começa os jatinhos, né? Vai no seu jatinho particular, e aí o próprio presidente Lula estava nesse... um navio, se eu posso dizer, talvez tenha algum outro nome diesel, mais técnico, né? Exato. Poluindo pra caramba lá e tal, mas foram lá falar sobre o meio ambiente, né? Enquanto que Belém é a 8ª pior cidade do país, das capitais, em saneamento básico. Que coisa, hein? Então, se a coxinha tá R$45, imagina a picanha que não veio para o brasileiro. Até hoje. A gente sente essa dificuldade, no final das contas, é um governo gastão, a gente tá lá querendo parecer bonito pro mundo na COP30, mas a conta não tá fechando. Exato, e o Sam que tá extremamente participativo aí, ó, no seu celular. Ele tá no Ele tá no Tinder. Exato. Eu achei a mulher de um amigo meu aqui, mandando mensagem pra ele. Mas deixa você queria falar. Ele acha que ela tá em casa, coitado. Cuidado com a mulher que é. Ele tá meia hora aí no Bumble, aquele usa o Bumble. O aplicativo, mas e aí? Exatamente, não... Isso, tá caro, enfim, todos os produtos lá em Belém, mas não é só em Belém não, né? A inflação tá alta no Brasil inteiro e não... Aí quando você olha assim, a inflação tá só 5%, as pessoas falam, mas não é isso que eu tenho sentido, né? Porque, de fato, no mercado, o preço dos alimentos tá bastante alto, né? E por isso que o Banco Central tá com juros elevado aí, 15%. Eu vi vocês discutindo ontem, né? Falando que se ia baixar ou não. O Sami continua participativo aí do programa. Tá aqui, depois te conta, o negócio tá pegando aqui. Mas a questão da taxa... O juros está a 15%. Está 15%. Ele vai cair. A expectativa do mercado é que ele caia, porque as expectativas da inflação estão caindo. Então, de fato, o Banco Central está com as expectativas controladas. Isso é super importante, né? Você tem um Banco Central que mostra que tem credibilidade com a inflação. Na época do Tombini, por exemplo, da Dilma Rousseff, o Banco Central não aumentou os juros quando deveria, e daí ele perdeu as expectativas, começou a subir, e aí você tem que fazer um trabalho muito maior. Então, é verdade que com o Galípolo, as pessoas... Tanto é que a Glaze soltou ontem, falou que um absurdo essa taxa de juros. Só que ela esquece, né, que tem 4 ou 5 indicados pelo Lula que votaram pela manutenção. A maioria, não. Todos votaram. A maioria, inclusive o presidente. Então, ela devia reclamar os próprios indicados. Mas o fato é que eles gostam de culpar o Banco Central, mas eles no fundo sabem que seria muito pior se o Banco Central não mantivesse uma taxa alta para conter a inflação. Porque você teria inflação alta e os juros baixos na caneta, já aconteceu na época da Dilma Rousseff, e daí é o pior dos mundos, porque você vai ter uma inflação altíssima. Quem sofre com a inflação? Sempre os mais pobres, porque a inflação afeta mais os mais pobres, que não conseguem substituir seus bens. Um cara com poder aquisitivo elevado, ele vai lá e importa um bem, compra um iPhone fora, o capital dele acaba sendo corrigido pela inflação, mas os mais pobres não conseguem fugir tanto da inflação. Boa, o Sami tem uma frase que eu adoro, que ele fala que quer culpar a febre pelo termômetro, né? Sim. É isso que o governo faz muito bem. Então tá falando que o juros está alto, mas o gasto público, né? Os ministérios que são inchados e por aí vai, né? Exatamente. E a gente vai pagando as contas, paga em forma de juros, paga em forma de imposto e paga em forma de inflação. Então, isso é a consequência de um governo indisciplinado em relação às contas públicas. E 2026 é logo ali, onde a gente vai ter as eleições, meu querido Albeta, que você já tem seu candidato. Então, se tá ruim, pode ser muito pior. Aguardem, pode viu? piorar. Porque ano de eleição o governo dificilmente vai reduzir os gastos, né? Então, se ele não fez ajuste até agora, não é agora que ele vai fazer.